pela sua experiência, o que aconteceu nessa eleição? Aconteceu um tsunami eleitoral, um tsunami conservador, o conservadorismo que já ganhou em vários países, ele venceu ontem, Chico, mas porque o candidato Jair Bolsonaro, ele conseguiu ser símbolo. Isso acontece às vezes numa eleição, quando alguém consegue se tornar símbolo. Então, é símbolo do combate à corrupção, ou símbolo do conservadorismo de costumes e símbolo do combate à violência. Apesar de ele não ter um programa de combate à violência. Ele tem uma ideia de aumentar que as pessoas se armem, liberar as armas, o porte de arma e ser duro contra o bandidos, mas não tem ainda um programa, uma estratégia. Mas as pessoas compraram isso porque o Brasil está muito ameaçado pela violência, os dados são muito dramáticos. Porém, o eleitor, ele tomou a seguinte decisão, mesmo sendo esse tsunami eleitoral, ele não encerrou a eleição ontem. O eleitor decidiu que haverá um segundo turno, ele vai pensar melhor, quer continuar a discussão e escolheu o PT como a segunda força. Então, é isso que foi que aconteceu ontem. Quer dizer, apesar das vitórias do bolsonarismo em todos os lugares, né, exceto do Nordeste, ele decidiu escolher no segundo turno. Em relação aos apoios, né, que começam a se formar agora, eu só queria falar da questão do Ciro, que deixou claramente a informação de que ficará ao lado do PT, e do Partido Novo, que diz que não. O Partido Novo, ele conseguiu levar para o segundo turno em posição de vantagem em Minas Gerais um dos seus, o Romeu Zema, porque ele cometeu durante uma gafe, que foi considerado pelo partido uma gafe. Ele apoiou, ele falou que precisa votar no João Amoedo e no Bolsonaro. Ele falou isso durante o debate. O próprio partido depois falou que não era bem assim, que ele não queria falar nesse apoio. Mas, no final de contas, isso o levou para o segundo turno em vantagem sobre Anastasia. Vamos ver agora como é que vai ser. Mas o que aconteceu ontem foi isso, foi uma mudança geral, teve muita coisa que ainda está se entendendo, mas o nome que os cientistas políticos colocam é uma avalanche, um tsunami, isso como já aconteceu em outros países. Miriam, e diante disso, qual a expectativa que você tem para o segundo turno? Olha, muita gente, presidente de institutos, eu acabei de entrevistar também os presidentes de institutos, eles falam sempre assim, tem uma frase que é: o segundo turno é uma nova eleição. Mas, evidentemente, quem teve tanta votação como Jair Bolsonaro e saiu na frente, ele tem o favoritismo. Tanto que em todas as outras eleições aconteceu isso, quer dizer, todas as eleições para presidente, quem saiu em primeiro lugar nessa disputa, quem foi para o segundo lugar, quem foi para o segundo turno no primeiro lugar, acabou vencendo, né? Agora, vai vencer essa eleição quem fizer um movimento mais convincente para o centro. Ontem, o PT começou a fazer esse movimento. Jair Bolsonaro tem que vencer, tem que começar a desfazer o que ele falou ao longo do tempo. Ele, durante muito tempo, ele criticou a democracia, ele fez a carreira em defesa da ditadura, da tortura, ele fez isso ao longo da vida inteira. Então, ele vai ter que desfazer isso. Então, ele está indo para o lado do valor da família, defesa da família, essas são algumas questões dele, e prometendo segurança. O PT já começou ontem a se colocar em defesa da democracia como sendo a eleição, uma eleição diferente, como diz Fernando Haddad, em que os valores da democracia têm que ser preservados. Há muita gente que compara os dois e, na verdade, eles não são equivalentes. Jair Bolsonaro sempre teve um discurso autoritário. O PT, de vez em quando, fala uma palavra aqui, outra ali, ele tem declarações, como declarações de grupos que apoiam a Venezuela, mas, na verdade, é um partido que nasceu, cresceu na democracia, ele sempre jogou o jogo democrático e governou respeitando as instituições democráticas. Ontem, Jair Bolsonaro já começou falando, mesmo tendo essa votação consagradora, ele já começou falando colocando em dúvida, em suspeição, o processo eleitoral e as urnas eletrônicas. É um mau sinal. Miriam, muito obrigado. Continue aí na sua análise incansável dessas eleições. Pois é. Tem muito trabalho até. Lutamos muito pelo direito de voto, então, no momento do voto, é um momento muito interessante. E reconhecendo. Obrigado, Miriam. Agora a gente faz uma pausa na cobertura das eleições para mostrar imagens ao vivo de uma guerra